Olá, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre letramento racial, uma jornada de consciência e ação. É um assunto do qual eu não tenho conhecimento ou tenho conhecimento de uma outra forma, mas hoje nós vamos falar sobre assunto tão importante no momento que nós estamos, acabamos de passar pelo 20 de novembro, né, que é o Dia da Consciência Negra. Então, nós trouxemos aqui o professor Juliano Guedes, e ele é especialista em letramento racial. Junto comigo, Marcelo novamente, Marcelo Silveira, que é doutorando da Universidade La Salle. E nós vamos hoje fazer um bate-papo sobre um assunto muito interessante, que está muito em voga e que não pode ficar nunca para trás. Juliano, boa tarde. Um prazer estar aqui, né? Prazer pelo convite, né? O Marcelo também conheço da Universidade La Salle, né? Do qual somos colegas, ainda que o Marcelo no doutorado e eu no mestrado, né? E de lá realmente sai a pesquisa, né? Que baliza o assunto que nós vamos falar hoje. Marcelo? Obrigado pela presença e obrigado mais uma vez pelo convite, Soraya, para fazer parte dessa mesa. Já de antemão te agradeço, Juliano, por estar aqui com nós. Também peço para vocês que nos assistam no canal Oteplay do YouTube, que vai ser publicado hoje ainda essa matéria. E vamos começar, né, te perguntando da onde tu tirou o letramento racial. Como começou esse tema na tua vida? Sim. Na verdade, o tema racial é um tema que nos toca, né, como negros, né? Nos toca de uma maneira que muito profunda, né? Mas que gera dúvidas uma vida inteira, né? O letramento surgiu em dado momento que eu queria entender as dificuldades de ascensão em espaços de poder, as dificuldades que mesmo com muito estudo, né, a gente não conseguia ultrapassar certas barreiras, né? E casualmente, né, nesse curso corporativo, né, que desenha minha trajetória, né, em uma situação que eu realmente enfrentei, baseado em racismo, eu vou estudar isso aí, o que é esse tema, como é que o racismo se instrumenta, né? E casualmente eu estava na TV, eu nunca mais achei esse canal até, vendo uma entrevista da Oprah, né, da Oprah, e ela estava entrevistando uma pesquisadora norte-americana chamada Frances Twine. E a Frances Twine estava fazendo uma pesquisa, e ela falava toda hora Brasil, 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 e não era de caipirinha, nem samba, nem futebol, né? Então me interessou, né? E era uma pesquisa no Brasil, nos Estados Unidos, me perdoe, sobre casais interraciais e sua relação com os filhos. Como eles poderiam, como casais, como pais, né? Blindar ou realmente ensinar como os filhos poderiam reagir às questões raciais que iam se deparar ao curso da vida, né? E eu achei interessante, né? Porque os relacionamentos que nós nutrimos, né, são interraciais. Com certeza. E isso ultrapassa a questão da raça em si, né? E sim das questões que envolvem o coração, a amizade, né? E, enfim. E aí a Oprah perguntou como ela foi ao Brasil fazer uma pesquisa, porque um pesquisador brasileiro recomendou ela vir ao Brasil. Né? Porque aqui tinha uma harmonia racial. As pessoas realmente não tinham esse problema de diferença entre raças. Imagina! Eu não sei onde que ele encontrou isso no Brasil. Elas não vieram. Aí esse pesquisador pediu para que o brasileiro, né, sempre o brasileiro, né, vá ao Brasil. A Frances Twine veio ao Brasil e ela realmente se deparou com estruturas raciais bem visíveis aqui, ainda que o brasileiro em si não conseguia desvelar isso. Né? Não sabia o que significância e o que significado e como se instrumentalizava o racismo. E aí ela descreveu a experiência dela, né, e falou no programa. E eu fiz esse encaixe, puxa, é isso que eu estava procurando. É isso que eu não conseguia explicar das minhas barreiras, porque eu sempre estudei, sempre trabalhei. Qual é a tua formação, Juliano? Eu sou administrador de empresas de formação. Tu é administrador de empresas? Eu sou administrador de empresas, não sou historiador, não sou antropólogo, né, não sou sociólogo. Mas sempre foi um curioso da tua raça. A questão raça, Soraya, sempre nos atravessa, né? Eu quis crescer muito no mundo corporativo, eu fiz especializações, eu sempre estudei, sempre tive formações. Raça é uma palavra certa de se usar?
Não, não. Na verdade, o conceito de raça ele foi forjado para dominar, para estruturas de poder. Né? O conceito certo seria etnias. Né? Porque raça, a gente não fala raça branca, né? A gente fala raça negra. Né? Ou a gente não expressa... Germânico Por quê? Em algum momento no mundo, no século XVI, né, para justificar as dominações, as colonizações, o imperialismo, né, e isso, esse conceito de a raça superior né, e a raça primitiva foram identificados. Então, os mongóis, por exemplo, eram uma raça que não era confiável. O negro é uma raça primitiva, o africano, no caso. O africano. O indígena era preguiçoso. Né? E o caucasiano, europeu, ele era uma raça superior, intelectualizada. E isso justificava uma dominação. E aí se fez o conceito de raça, que não tinha antes. E hoje isso é visível, essa mudança de fala nas escolas? Entre raça e etnia? Não. Porque isso para mim é novo, sabe? Sim. Claro, eu nunca li num dicionário, eu nunca fui atrás. Mas quando a gente diz isso, eu te pergunto porque... Com tanta informação que nós temos hoje, com os meios de internet e tudo, e as escolas, chega muita coisa nas escolas, a pergunta para ti é essa, se existe alguma visão para isso de raça e etnia dentro da escola, e quando eu digo escola, é nos níveis iniciais, né? Sim. Que é onde tu está formando realmente. Era para ter, tá? Até porque nós temos uma lei chamada... número 10.639, né? Que obriga, né, as escolas a implantar a educação étnico-racial, né? História e cultura afro-brasileira, né? Ela tem 23 anos, né? E pouquíssimas escolas aplicam. Pouquíssimas. Né? Nós vamos ver a realidade das escolas, o que acontece no mês de novembro, né? Nas comemorações do mês da consciência negra. Vamos fazer alguma atividade, né? Quanto a essa matéria, que a matéria racial é uma matéria teórica, né? É uma matéria de estudo, não é mais opinião, né? Ela realmente tem que constar no currículo escolar. Né? E essa é a grande dificuldade. Então, aí que a gente se depara com uma problemática racial. Né? E o comentário, né, Soraya? Para nós não chegaríamos mesmo. Não. Inclusive para ti. Eu me considero pardo. Mas tu imagina, conceito de raça para ti tá de boas. Né? Não chega... Não. E aí eu te pergunto, racismo... raça. Sim, porque por isso, então quando a gente se referir a um indivíduo negro, nós devemos dizer então a sua etnia. Isso. A sua etnia. Porque a gente fala Mas a etnia, a gente fala etnia africana, etnia indígena, ou etnia branca, preta, amarela, pardo. A gente hoje, assim, hoje tem uma classificação oficial, né? Que a gente, o termo raça ficou, né? Então, então tem a raça negra que tem pretos e pardos, né? Mas muito mais que isso, Soraya e Marcelo, é uma construção social como negro. Sim. Né? Se constituir como negro é uma coisa diferente, né? É muito mais que a cor de pele, né? Ainda que a cor de pele oprima, né? Mas é uma classificação que o movimento negro unificado lutou muito, né? Abdias do Nascimento, Lélia Gonzalez, né? E toda aquela turma que lutou muito para os direitos de hoje, né? Que fez realmente essa classificação para denominar que nós temos um país de maioria negra há muito tempo. Sim, porque tu sabe assim, em 2006 eu morava no Rio de Janeiro e eu comecei a fazer uma pós-graduação para dar aula no ensino superior. Né? Pós-graduação no ensino superior foi uma das primeiras que existiu na Universidade Estácio de Sá, que aqui nem existe ainda Estácio de Sá. E um dos temas era esse, o negro na universidade. E aí eu fui pesquisar algumas coisas e, na verdade, se diz que assim, são mais de 30 cores para tu cadastrar a cor negra. Entendeu? Então, assim, eu não posso dizer que o negro só é negro se ele for muito negro, se o preto for muito preto, menos preto. Não, todos são negros, né? E eu acredito, assim, que todos nós temos, sim, a influência ou negra ou indígena na nossa família. Pode ser lá atrás, mas tem. É possível, né? A questão toda é que tem uma história, né? Tem marcos históricos que consagraram um processo não tão romântico, né? De como foi constituída a raça
a pluralidade de raça que tem no Brasil, de raças que tem no Brasil, né? Que é o processo que nós tivemos de embranquecimento da população brasileira. Isso existiu, né? Na Constituição de 1934 havia o estímulo à educação eugênica, ou seja, um estímulo ao embranquecimento da população brasileira. Ou seja, só branco teria filho e negro e índio não? Não, estímulo à mestiçagem. Né? As pessoas teriam que cruzar as raças para que em 100 anos o Brasil fosse um país fosse tudo branco? Olha que... Sim, João Batista de Lacerda. Sério? E o maior patrocinador da eugenia, né? Pasmem, Monteiro Lobato. Sério? Monteiro Lobato tem um trecho, né, no livro Reinações de Narizinho. Eu sei porque minha mãe era professora e na época... E aí o Marcelo vai entender, né, que todo aquele processo de constituição da identidade nacional, né, ele teve uma forja, né, que teve muita educação eugênica em voga. Monteiro Lobato, como patrocinador e grande... ele era do governo, ele era realmente estimulado pelo governo para fornecer livros didáticos tal, na educação. Ele realmente é eugenista, né, e colocava em alguns livros, tipo Reinações... Muito forte, imagina. Tem uma pilha de livros lá em casa da minha mãe, né? Minha mãe falecida já, né? E um deles é Reinações de Narizinho. Né? E nesse livro fui ver, nesses livros, será que tem algum trecho, né, racista nesse livro, né? E nesse livro especificamente tinha, que ele fala assim sobre a apresentação da princesa Anastácia. Não reparem ela ser preta. É preta só por forma, não de nascença. Foi uma fada que um dia a pretejou. Que coisa horrível. E esse feitiço só terminará, né, após ela realmente encontrar um anel na barriga de um certo peixe. Era mais ou menos assim. E então o encanto se quebrará e ela voltará a ser uma linda rainha loira. Princesa loira, perdão. Esse era o trecho que estava nas Reinações de Narizinho. E aí a gente imagina nessa hora uma criança negra, uma menina negra lendo Reinações de Narizinho. Esse trecho que era trabalhado muito nas escolas. Eu ia dizer, um dos principais, né? Um dos principais. Então, de tantos volumes, né? E aí eu fui lendo os livros e vários trechos assim, que nós... Veja bem, minha mãe era professora de literatura portuguesa, né? Então a gente lia muito, né? Só que nós nos dávamos conta. Então quando o Marcelo toca ali, conversando antes, né, sobre o processo de tornar-se negro, é um processo muito doloroso, porque aos poucos, em pílulas, nós vamos percebendo o racismo. Ainda que nós não acreditamos que ele aconteça muitas vezes. Eu estudei na PUC. Fiz administração, fiz 3 ou 4 especializações, agora estou no mestrado, né? Sempre tive em vanguarda de treinamentos e desenvolvimento de todas as áreas, queria ser o melhor, né? E alguma coisa sempre tocava. E tu queria ser o melhor porque tu tinha que ser o melhor ou tu precisava ser o melhor porque tu era negro? Precisava ser o melhor. Precisava, uma carga muito forte. Isso, então, é real essa carga forte que o negro na nossa sociedade acaba carregando porque ele... Era para estar ali só de fantoche. Figurando, me sinto até um privilegiado, porque eu tive pai, mãe, uma estrutura que me garantiu, né? Mesmo que eu tenha buscado, né? Claro. Mas que me garantiu sustentabilidade emocional para ir atrás. Isso é muito importante, né? Não só financeira, mas emocional mais, né? Mas mesmo assim, e autoestima, né? Mesmo assim, quando a gente entra no café aqui da frente, a gente entra blindado, com a cabeça bem erguida. Né? E tu vê, nós estamos falando com uma pessoa que estuda sobre o tema. Para ti, por exemplo, passaria normal, porque tu sabe o teu lugar. Sim, tu tem conhecimento, a linguagem de tudo. E mesmo assim, tu ainda te sente uma pessoa... que entra num lugar e vê que existe uma diferença. Porque acontece, né? Seguidamente, né? Os olhares, a gente chama de viés inconsciente, é uma matéria que a gente estuda, o viés inconsciente, esse automatismo que o negro está num local não apropriado para ele ali. Claro que não é uma paranoia de todo dia a gente entrar Sim. Não, mas a gente sabe quando uma pessoa olha pra gente diferente. Deixa eu te contar o que aconteceu há 2 semanas no shopping Praia de Belas. Tinha uma exposição de carros de Gramado ali, supercarros, Isso. né?
E minha filha de 8 anos, ela gosta de carro, então ela ficou, olha, papai, esse carro e tal. E tinha um senhor, tinha uma caminhonete Willys ali, né? Antiga, bonita, né? E tinha um senhor e a minha filha rodando. E eu ali preocupado com minha filha correndo pelo carro, né? E ela adorou a caminhonete Willys. E esse senhor comentou, essa caminhonete aqui era fantástica na época. Aqui na frente é só patrões, atrás só a senzala. E eu com a minha filha ali, e a minha filha olhou assim, e a gente paralisa. E o letrado, racionalmente, o estudioso sobre o tema, né? E não reagir. A gente paralisa. Porque essas situações, elas acontecem, né? Nem sempre a gente está preparado, nos pega desprevenido. E eu não sou padrão, tá? Eu já xingo, já dou um soco do lado da orelha. Mas assim, como é que tu sai de uma saia justa dessa pra tua filha? Não pra ele, ele lamba-se, mas é pra tua filha. Sim, não, mas a gente tem que explicar. Hoje a minha filha tem 8 anos, né? E ela tem uma educação racial que me surpreende. Hoje ela se impõe, hoje ela manifesta. No mês da consciência negra, a gente estava falando do feminismo negro, né, de Bell Hooks, ela falando de Bell Hooks, que ela conheceu 8 aninhos, né, porque eu falo muito sobre isso, né, em casa, né, e ela se blinda também, ela se manifesta, ela se empodera, ela gosta do cabelo dela, aquela coisa toda, né, mas são choques que ela aprende, que a gente tem que sentar e explicar, aquele senhor não falou alguma coisa desrespeitosa, não é legal o que ele falou, a gente tem que explicar. Tu consegue detectar quando é uma fala para dizer uma curiosidade ou para desprezar o outro? Sim. Por exemplo, esse senhor pode ter falado isso só para dizer que realmente como era antigamente, ou ele pode ter falado, não, tipo, só porque vocês eram negros e estavam em volta do carro? Sim, Tu consegue detectar isso? Sim, a gente detecta, né? Nas expressões, né? Na forma que fala, né? E ele continuou falando, né? Eu estou resumindo por causa desse bate-papo aqui, né? Mas ele continuou falando sobre coisas, né? E aí eu me retirei, né? Com a minha filha, peguei minha filha e fui embora, né? Mas a gente nota, a gente chama essa pauta de viés inconsciente, é um conceito. Né? Esse inconsciente ele trabalha, né, de uma maneira tão automatizada, né, que a gente identifica nos olhares, identifica na forma que fala, na maneira que se expressa muito forte, porque é corriqueiro também. Posso dar uma retornada, assim, claro, só para a gente conseguir... sobre a tua trajetória de vida, tem 3 questões aqui. Que como é crescer, né, na infância como um homem negro, né? Se... Tu discutia isso em casa, sobre essas questões, jovem, tá? Na universidade, mais ou menos, tu deu uma pauta ali, uma resposta, mas se existiu esse confronto na universidade, então, nós estamos aqui, estou falando de três períodos da vida, né? Da infância, e a universidade, e quando dá o clique. E que tu entra nesse... Não, peraí, vamos lá que... Ou isso fazia parte de alguma atuação tua? Me dá um resumo, assim, dessa trajetória. Assim, um pouco tu já deu, mas pra gente entender. As questões hoje... Assim, minha mãe era muito consciente. Né? Minha mãe, ela era muito estudiosa, muito... ela muito leoa, né, nesse tema, assim, inclusive, ainda que não militante, né, estudiosa muito, né? E me instrumentalizava mais, né? Minha mãe era professora de português e literatura, né? Rede municipal, estadual de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. E meu pai era funcionário do Banco do Brasil, nós frequentávamos a ABB, tudo, né? E já existia uma diferença. Já existia uma diferença, mas tudo bem, a gente teve uma boa criação, né? Só que a gente era muito único, negros únicos, eu e meu irmão. Sim, sim. Né? Na BB. Sim, na BB, mas no concurso público, nós estamos falando do quê? De 80, 30 90, anos atrás? 80, anos 80. Né? Imagina. E aí o Banco do Brasil realmente tinha um status muito forte naquela época, né? E nós frequentávamos o clube, né? Sempre como únicos negros, né? Algumas situações nos tocavam, né? Mas principalmente na escola, né? A gente ia para a escola, né? E poucos negros frequentavam escolas
As escolas públicas eram boas na época, né? Mas nós fomos para a escola particular depois. Eu ia te perguntar. Escola das Dores, Nossa Senhora das Dores. Dores. Por isso que eu sou laçalista. Né? E na escola Nossa Senhora das Dores, que foi um pouco realmente os primeiros contatos mais efusivos, assim, com a questão racial. De não querer fazer trabalho com a gente. Eu falo de a gente e o meu irmão, né? O meu irmão estudou no Rosário, né? Depois, não queriam fazer trabalho com a gente. Na universidade... A diferença de idade tudo pro teu irmão? 5 anos. Ah, bastante. Né? Situações realmente de preconceito nos tocavam, assim, de situações bem fortes, né? Então, assim, a infância nos... teve que fazer nos forjar e sermos fortes para lidar com a causa, né? E tu não era brigão? Eu não... olha... Eu acho que o meu irmão, ele era bem rebelde nessa questão. Eu seria também. E eu tentava compreender, talvez eu era mais sensível, né, nesse momento, né? E não era tão combativo, né? Só que daí vem uma questão, né? Uma coisa é tu, branca, ser combativa. Mas eu tô falando coisa, como né? eu quando eu estava obesa. Mas tu já entendeu? imaginou na tive tua esse época. problema com a obesidade, gente. É uma opressão a obesidade também. Foram E aí 30 quilos que eu eliminei, eu acho que na força do ódio, entendeu? Porque, assim, Mas tu já imaginou um negro ponto de referência numa escola, porque não deveriam ter muitos... Mas veja bem... Combativo? Eu jogava futebol na BB, né? Futebol de salão, né? Aquela coisa toda. Nós tivemos uma Copa de uma loja, acho que nem existe mais, tu pode falar, né? A Copa Arapuã, uma loja. Uma Copa grande, assim, né? E foi um personagem da Arapuã, tinha uns personagens, acho que era um palhaço, né? E as crianças estavam todas juntas, né? Do colégio, da BB, lá e tal. E o palhaço pegou eu e um rapaz, e um menino, né? Um menino negro, né? E fazendo piada, abriu um cartaz aqui e mostrou um macaco. Isso são experiências que tocam, assim. Sim. Meu pai saiu da arquibancada correndo para tirar de lá, queria... Então, e eu estou contando algumas situações que eu acabo lembrando, assim, né? Algumas marcas que ficaram e desenharam a nossa personalidade e prejudicaram muito, e prejudicam muito a autoestima do negro, da criança negra, né? Porque essas situações se repetem. Eu lembro que a minha mãe sempre, leva a identidade na meia, né? Não vai de chinelo no shopping, e a gente passa por situações, né? Anda sempre arrumado, de cabelo cortado, né? E a gente vai realmente se blindando, e isso é o racismo. Se blindando. Mas eu não sei se tu entendeu a minha pergunta. Talvez naquela época, dentro de uma escola, ser um menino negro combativo, aí ratificava. Sim. Entendeu? Sim. Ratificava, agressivo. Entenderam aquela estrutura de raças, o violento, o primitivo. Exato, tá? Exato. Porque eu sempre fui muito violenta na escola. Então Era eu branca, vivia sendo... mas era branca. Mas vivia sendo anotada. Claro, né? Mas expulso, eu acho que aí é mãe. muito mais difícil. Porque assim, na verdade, assim, a gente conceitua o racismo, né, como um sistema de opressão. E todo sistema de opressão, ele agride, ele oprime de todas as maneiras, ele é cruel, né? E ele se caracteriza por ele destinar privilégios a um grupo social, né, e desvantagens a outro. E essas desvantagens, elas são sequenciais. Então, quando o Marcelo coloca, mas tu como mulher branca podia gritar, podia bater. Não podia porque eu era mulher. Sim, entendeu? Tem mais a mulher. Tu entende mais isso? Mas eu digo, imagina a mulher negra. Não fazia. Não podia fazer, ou se fizesse era expulsa. Sim. Tá? Eu tinha uma amiga minha que era negra que não fazia nada mesmo. Porque Todo mundo mandava eu na frente. Porque ela tinha medo. Com certeza. Então, e isso a gente conta, assim, até hoje a gente conta com brancos aliados, ou não negros, melhor dizendo, aliados à causa para poder chegar na frente e não baterem na gente. Tá? Porque isso acontece. Agora tu vai na universidade, eu estudei na PUC. Na PUC. Então eu tive vários... Olha, pode cair esse teto, assim, mas eu juro em que em cadeiras da PUC tinham vários grupos, porque eu trabalhava. Então eu não fiz a URSS porque eu tinha que trabalhar durante o dia, eu queria aprender muito, né? Aquela coisa. Alguns eram difíceis os horários, ainda mais a administração que só tinha de manhã, de tarde. E aí, na PUC, né, muitos grupos de trabalho, estavam em turmas diferentes, né, não queriam fazer o trabalho comigo. Isso aconteceu. Meu Deus do céu. Desculpa a pergunta. Tu entrou por cota, teve bolsa ou pagou? Não havia cota na época. Pois é isso que eu queria te perguntar. Primeiro, Banco do Brasil, o pai dele já entrou sem cota. Sim. Num concurso. Hoje temos cota. Estudiosos, né? Estudiosos. E tu também não teve esse privilégio.
Não, Não é nem privilégio, essa reparação histórica. Não havia, né? praticamente. Não havia, claro que a gente tinha aqueles recursos de bolsa, né? Eu fiz um projeto, a gente buscava muito, porque não tinha recursos financeiros. Sim. Então eu fiz um projeto para o CIE, né? E eu para o CIE, porque esse projeto, que era um convênio que tinha com a PUC, né? Quem ganhasse esse projeto ganhava 80% da bolsa de faculdade da PUC. Eu ganhei esse projeto. E aí eu consegui fazer a faculdade. Deixa eu te fazer uma pergunta assim, ó, que me veio na cabeça agora, tá? Quando a gente fala em letramento racial, letramento racial é nós entendermos como se comporta, como a sociedade tem que falar ou tem que se portar, o que seria Também. exatamente Também. o letramento social, Acho que a racial. gente não perguntou isso, né? O que é o letramento? Não. Não, nós É que estamos é um conversando. assunto que é tão, a gente imerge tanto, a gente entra tanto dentro dele, porque é umas coisas assim que eu, sinceramente, talvez por estar na branca, né, na classe, no status de branca, eu não consigo ver isso, o que tu me fala, entendeu? Claro. Tanto é que pra mim é fácil, que nem o Marcelo disse, eu vou lá, eu brigo, eu xingo, porque pra mim é natural isso. Sim, sabe? sim. E justamente, né, o letramento racial é olhar com uma lente que não é nossa. É uma lente sobre uma interessante. perspectiva da raça negra. Né? Toda a nossa história foi contada, Soraya, por um olhar branco, europeu. Né? A gente não sabe assim como é que se forjou. A gente sabe que o Brasil, né, a história do negro do Brasil começa na escravidão. A história do negro começa só na escravidão, será? Né? A gente fala né? A gente fala de África como se fosse um país só, tem 56 Áfricas. Né? E 300 mil dialetos e uma infinidade. linguagens. Então, a educação racial, a gente chama de letramento racial, ela vem resgatar, a professora Lúcia não gosta da palavra resgate, né? Mas vem reconstruir memórias, reconstruir histórias, né? De um outro ponto de vista. É a mesma coisa que eu dizer, quem descobriu o Brasil? Invadiu. Mas o automatismo A gente, dá... Pedro Álvares Cabral. Mas já tinha índio aqui. Exatamente, então ele não foi descoberto, né? Foi Mas a invadido. gente aprende isso, Pedro Aham. Álvares Cabral. Foi mais, como diz o Samba da Mangueira, foi mais invasão que descobrimento, né? Aham. Né? Então, o letramento racial, ele é a capacidade de reconhecer que tem uma estrutura racista, primeiramente, né? De compreender como é que funciona essa estrutura, e por terceiro verbo desmantelar essa estrutura, ou ter uma postura antirracista, que a gente chama. Interessante. Tá? É isso. Reconhecer como. Tá? Existe, a Cida Bento é uma grande autora, né, que fala muito do pacto da branquitude. E não é brancos contra pretos e pretos contra brancos, não tem nada a ver. Né? É que existe nas estruturas de poder, né, um grupo hegemônico que sempre se repete historicamente. Né? Concordo. Homens brancos, né, que dominam estruturas de poder e decisão no país. Mesmo que 56% da população seja negra. Tá? E veja bem, eu falo sempre, o racismo é muito mais que uma questão social. Ele é um problema econômico. Se 56%, e geralmente esses 56% massivamente estão na linha de pobreza, né? Se estão na classe média, o Brasil pode ser um país próspero. Exatamente. Né? Mas Entre não. negros e brancos. Sim. Tá? Harmonicamente. Né? Só que essa estrutura de racismo se mantém há muito tempo, sistematicamente, né? Por várias sequências de marcos históricos, marcos legais, né, que colocaram o negro em situação de subalternidade. Então, a primeira etapa de um letramento é reconhecer que existe essa estrutura, se educar nisso. Né? Segunda etapa é compreender, né, como é que funciona essa estrutura. Né? Como é que realmente apenas 3% de negros e negros ocupam espaços de poder e decisão. Por que isso? Né? Quais os marcos históricos? Eu tô falando assim, 3%, para mim, eu acho que é muito. Eu não consigo ver esses 3%. 3? Porque se nós colocarmos, vamos lá, Câmara de Vereadores Não, baixíssimo. de Canoas. Baixíssimo. Aliás, nem, acho Tem que um só. Um só, Aham. né? Se não me engano, né? É. Mas, em geral, 3% e chegam... Eu fiz um estudo das lideranças, né? Não digo cargos de poder, de liderança. Liderança. Mas são lideranças intermediárias no máximo. Supervisores no máximo, coordenadores, gerentes, vamos deixar por aí.
eles chegam a esses 3%. Diretores negros ou diretoras negras são 0,3% ou 0,4% no país. Agora, falando nisso, por exemplo, na aeronáutica, eu sou filha de militar e fui casada com militar também. Eu conheci um negro na época do meu pai, que era um super amigo dele. E depois, quando o meu marido morreu, que era um rapaz, que era um oficial da aeronáutica, que locou a minha casa. Fora isso, eu não tenho lembranças de negros na aeronáutica. Sim, generais, pilotos, né? Os generais mesmo, pessoas de alto escalão. Eu acho que tem mais no exército, né? E no exército, generais, não teve um general negro, né, no exército, né? Mas no recrutamento, acho que no exército, né? E aí, claro, a gente vai para a estrutura do judiciário, estrutura no mundo corporativo, nas instituições públicas, inclusive, né? Porque o negro não chega ou porque o que teve estudo é podado? Aí que tá. Essa compreensão é uma compreensão das barreiras estruturais. E por isso que a gente fala, o racismo é estrutural. Tá? Porque tem barreiras estruturais que impedem o crescimento. Tá? Por mais que tu estude, né? Por mais... Tanto é que a gente sabe, quem é que foi o ministro negro do STF? Joaquim Barbosa. A gente nomina, né? A gente sabe que é o único que foi também. Mas vejam bem, se a gente tem 56% da população, vamos dizer que metade de negros e metade de brancos poderiam ser ministros do STF. Né? E aí nós nem lembraríamos o nome. Exatamente. Tá? Porque se houvesse uma paridade, nós não lembraríamos o nome, e isso, lembrar o nome, ele denota que tem negros únicos chegando, e denota o racismo. Então, essa necessidade de compreender. Então, num processo de letramento, o que acontece? A gente explica como é que ele funciona, né? Os conceitos, a história, né? Monteiro Lobato, que nós falamos agora, né? E todos os marcos que chegaram realmente a explicar do processo de escravização até o processo que realmente impacta agora nas desigualdades estruturais. Minhas filhas, meus netos não vão assistir Monteiro Lobato. Não, Eu fiquei impactado com isso. E são vários livros, né? Que tem trechos assim. Eu também me impactei. Gente, sim, a gente é forjado no sítio, né? Exatamente. Sim, elas nem vão assistir sítio, nem sabem. Claro que sim, mas meu a imagem amigo. é feia, elas nem vão querer ver aquilo. Agora vão ser minhas netas, dá licença, vão ver sim, vão ficar de boneca de pano, dá licença. Só que daí tu dá uma olhada dentro do... Mas agora, óbvio. Teve um movimento em Taubaté, onde é o lugar onde nasceu Monteiro Lobato, né? Que o pessoal está tentando ressignificar as histórias dele. Tá? Tirando essa visão racial que esse tinha. ranço, né? Vamos combinar. Mas enfim, já está, para mim, né, para minha filha, né, tá manchado. Né? Tá manchado e eu não passo isso para ela, né? Porque vai significar eu passar uma baixa autoestima muito forte a ela. Né? Outra coisa assim, quando a gente fala de cotas, a cota, eu entendo que a cota é para colocar o negro, inserir o negro mais. Mas para vocês isso não é dizer assim, vocês não têm capacidade, então vocês vão ter que ter cota mesmo? Não, na verdade é porque... Preparação. Não, tudo bem, mas assim, entende o que eu quis dizer? A pessoa de repente como pode é que achar, como como vocês é que enxergam? É isso, essa é a pergunta. Sim, é reparação, sem dúvida, reparação histórica. É que, na verdade, assim, a gente... coloca sempre a palavra igualdade, né? O significado de igualdade, somos todos iguais. Né? O artigo 5º coloca igualdade. Mas a interpretação do artigo 5º, né? Ele tem um passo anterior que é a equidade. Igualdade é diferente de equidade. Então, se eu coloco assim, somos todos iguais, eu mantenho um lastro histórico, um lastro opressivo histórico. Né? Somos todos iguais, vai continuar. Exatamente. Né? Essa subida com esse... A equidade é diferente. Equidade, tá aí é o sentido da cota, eu igualo. Igualo os diferentes. E a partir de que eu igualar esses diferentes, né, eu rompo com as cotas. Exatamente. Aí eu estou tendo um sistema igual de crescimento. E essa é a questão da explicação das cotas. Né? As cotas é realmente que tem a gente falou de vários... poderia falar de várias estatísticas que consagram essas estruturas, né? Mas eu busco equidade para crescer igual. Tanto que as cotas dos Estados Unidos duraram em torno de 40 a 45 anos. Né? E aí depois são medidas de caráter temporário, depois foram excluídas. Né? Então teve lá... Teve 40 a 45 anos.
de cotas. Né? Sabia, não sabia. Nos Estados Unidos tem, para ter uma ideia, nos Estados Unidos a opressão é muito diferente do Brasil. E até a gente fala assim, não dá para comparar. Né? Mas aquele sistema de opressão, ela fez daquela negritude, Panteras Negras, Martin Luther King, enfim... Heróis. Malcolm X, que todos foram assassinados, todos, né? Carmichael, em todos, né? Que eles fizessem movimentos de direitos civis. E um desses movimentos exigia que eles entrassem em ônibus, que eles pudessem estudar, e eles tiveram que montar um senso comunitário muito grande. Né? Até um dia que realmente foi aprovadas as cotas, né, universitárias para que negros, né, tivessem uma parcela de estudo. E mesmo assim tinham que crescer em comunidade. Nos Estados Unidos tem mais de 90 bancos negros, bancos. No Brasil não tem nenhum. Exatamente. E aí, outra coisa assim, ó, se nós estamos falando de 56% da população, estamos falando de política, por que então... Aí eu chego à conclusão que negro não vota em negro, por exemplo. Assim como mulher também não vota em mulher. Porque senão nós teríamos mais mulheres, mais negros. Confere? Sim, mas o sistema de opressão é muito forte. Né? A gente estava falando de opressão, a mulher obesa, né? A mulher trans. Né? São sistemas de opressão muito fortes, né? Que colocam essas pessoas em condição de minoria extrema, de pobreza extrema. O negro, em geral, tem eu que está na Unilassalle, no mestrado, que é uma grande chegada da família. A tua grande chegada já começou no teu pai. Sim, mas da família. Esse é o primeiro mestrado da família. Essas coisas acontecem. Entendi. O primeiro doutorado da família. Essas coisas acontecem conosco. Sim, o meu também é assim. Tá? Esse lastro que eu estou colocando de estrutura é muito forte, né? Que esse cálculo não é tão simples de negro votar em negro, até porque o negro não chega. Né? Não chega, entendeu? Não chega ao partido. Não chega ao partido para ser eleito. Eu posso falar, nem ganha vaga para concorrer. Eu posso falar do PP, do PL, do PT, do PSDB, do PSTU, de direita, de esquerda, de centro, né? Nenhum. Porque racismo ele é estrutural. Então eu vou encontrar com estatísticas menores ou maiores nos partidos de esquerda, se forjaram cotas, enfim. Mas eu também vou encontrar racismo. Vai. Né? Então não é uma predileção assim, direcionada. Né? É um motivo muito estruturado. Então nós vamos, por exemplo, colocar que partidos de esquerda que tenham mais aderência à pauta, né, deveriam ter mais candidatos negros. E não. Também não. E não. Né, como não vai ter nos de direita. Né? Então, essa estrutura, né, que de não deixar chegar, a gente chama de barreira estrutural. É uma das barreiras estruturais. Então, a gente discute várias vezes, vamos montar partidos negros, e tem partidos negros. Teve um partido negro histórico chamado a Frente Negra Brasileira, né, que se unia, se cotizava, que tentou lançar, né, candidatos, mas tinha barreiras de entrada. E claro, de todas eles as maneiras, não são votados né? porque eles nem chegam lá. Eles não chegam. Óbvio. Aliás, você sabe que existiu um presidente negro no Brasil, né? Que casualmente, né, o nome da avenida que dá o nome dele, né, é a avenida mais privilegiada de Porto Alegre, que é o Nilo Peçanha. Primeiro presidente negro do Brasil. Então, porque substituiu, né, um presidente, né, que foi afastado por um momento, né, e ele realmente assumiu. Então são coisas que... Mas ele aparece como negro na história oficial, diz que ele é negro ou ele está embranquecido, assim? A foto embranquecida. Na verdade... Pois eu não lembro, eu desconheço. Desculpa, assim. Ele é um desconheço porque ele é um apagamento histórico. Por isso que meu trabalho é se ler... Ele entrou no lugar de alguém. Sim, mas foi presidente. Sim, mas aí a história não quer contar, entendeu? Entendi. Aí ficou para trás, né? Como o Machado de Assis, né? O Machado de Assis até fizeram um robozinho de inteligência artificial e o rosto dele, né? E o rosto branco. E o Machado de Assis era um negro retinto, né? Não, sempre foi branco nos livros. E sempre foi branco nos livros. Aliás, a história ela deve ser recontada, e é isso que a gente faz em letramento, né? Egito, por exemplo. Egito, o nome Egito era Kemet, era terra de homens negros, a tradução de Kemet, né? Então, Tutankhamon,
negro. Sim, Né? sim. Amontep, negro. Eu lembro que meu pai ele gostava muito da Elizabeth Taylor. Linda, Aham, linda, linda, maravilhosa. linda, italiana, linda, olhos claros, né? Cleópatra. Né? E ela foi a rainha de Sabá. Rainha de Sabá. E meu pai era apaixonado, né? E eu só letrando depois que eu fui ver a rainha de Sabá, ela do reino de Kush, se não me engano, né? Ela era negra, retinta, só que de olhos claros. Os olhos claros eram da Elizabeth Taylor, mas a cor, a tez da pele, e isso é um apagamento histórico. Essa é a minha pesquisa. Histórico. Essa é a minha pesquisa. Minha pesquisa é silêncios, apagamentos e resistências, o letramento racial como chave da reconstrução da memória social. Essa é a pesquisa, porque eu intenciono, né, reconstruir essa história. Que não foi contada, que foi apagada, e que poderia ser ordeira para todos nós, negros e não negros. Né? Eu tínhamos elaborado algumas perguntas, mas podcast, Impossível, né? meu amor, Impossível. impossível. Em uma hora Toda impossível. vez ele vem com papelzinho, toda vez eu fujo dos papelzinhos dele. Não tem como. Temos Eu que leio, mas não. Eu fiz uma lista de racismo aqui, escolhe um, tá? Ai, meu Deus. Racismo estrutural, religioso, ambiental. Qual deles tu quer conversar para nós? Fala alguma coisa. São relacionais, sabe? Sim. O racismo estrutural, quando a gente fala assim, até pergunta, então tá, Juliano, tudo é racismo? Sim. Do ponto de vista estrutural, ele é. Por quê? Porque o racismo, em sendo estrutura, ele se alastra por todos os meios da sociedade. Então, se a gente vai falar racismo ambiental, aqui em Canoas, quem é que foi mais atingido? O lado, desculpa, né? Lado negro, lado das pessoas negras mais desassistidas. Mais né? desassistidas. Tá? Então, isso a gente chama de racismo ambiental, porque o que acontece? A gente tem um exemplo clássico, né? O batuque. O batuque é típico do Rio Grande do Sul. Sim. Tá? O batuque, né? Religião tá? afro-gaúcha. Isso, né? O príncipe Custódio, né? Isso. Que chegou na região do Ilhota, que era uma região central de Porto Alegre, né? E aquela região se forjou, é um grande quilombo urbano. A Redenção por ali, né? A Redenção, ali, Cidade Baixa, isso, ali. Tudo ali. E aí o que aconteceu, né? Houve um processo que a gente chama de gentrificação, que ele é colado ao racismo ambiental, que colocou eles na Restinga. Ai, sério? Então lá a Restinga empurrou a Restinga tinha todos os problemas sociais possíveis, né? E a estrutura, assim, como ele é estrutural, eu vou ter racismo obstétrico. Nós temos um grande problema de racismo obstétrico. Né? A mulher negra é mais forte, então é mais tolerante à dor. Então ela realmente sofre, mas minha esposa é vítima de racismo obstétrico. Né? Então isso é um problema de saúde pública nos hospitais. Racismo algoritmo. Né? Coloca agora na inteligência artificial, né? Executivo da empresa, tal. Vai sair um homem branco, loiro, de olhos azuis. Sim, isso sem dúvida. Concordo. Racismo digital, nós estamos vendo as redes sociais, né? Cada coisa que nós colocamos sobre racismo tem um hater. Né? Eu já tive invasão em lives, invasão em podcast, inclusive, que tinha perguntas. Né? E outros tipos de racismo, como institucional. Né, que coloca pessoas negras sempre... Já viram no LinkedIn, né? Eu nunca vi uma vaga afirmativa para diretor ou para gerente. Sempre é parte base. Né? Então isso denota um problema. Tu falou ali da gentrificação, tu anotou ali, de retirar os negros, né? E empurrá-los sempre, né? Como tu disse, para Restinga. Para periferia. Eu não sei se tu tem conhecimento sobre o Higienópolis em São Paulo. Por que Higienópolis, né? Teve higienização? Higienização. Sério? Por isso que ele se tornou. A ideia era higienizar aquele lugar, tirar aquelas pessoas para construir... Me corrija se eu estou falando bobagem, mas isso tem aí. sentido. Por né? isso que é o bairro Higienópolis. Por uma questão de higienização. Isso, Retirar né? Uma pergunta que eu vejo muitas pessoas fazerem... Assim, não, aquelas coisas de piada, sabe? Só Racismo podia estar... recreativo. Racismo recreativo. Só podia estar com uma branca. Olha o negão com a branca. O que tu me fala sobre isso? É outra maneira, mas racismo recreativo é um... Entendem que o racismo estrutural ele coloca racismo recreativo, racismo ambiental, racismo algoritmo, racismo institucional, racismo religioso.
que nós estamos tendo. E E o recreativo, ele é um grande racismo ofensivo, que é um dos fundamentos do letramento racial, né? Que coloca uma série de expressões racistas, né, em formato de piada. O racista o negro é racista? O negro, em geral, não. Mas com eu poderia... Com o seu... Eu diria que o negro ele não teve a oportunidade de conhecer a sua própria história. Tá? Então, o negro que não é consciente, eu prefiro usar essa palavra, né, ele acaba podendo reproduzir o racismo para com os seus. Mas nós temos aquele... foi ministro? Não, teve o Hélio Bolsonaro. O Silvio... Então, é esse mesmo. Não sei Silvio Almeida. É. O Silvio Almeida, ele é um dos maiores intelectuais da pauta racial. Sem dúvida alguma. Né? A obra dele, que é Racismo Estrutural, é irrefutável. Entretanto, né? Mas as atitudes. Entretanto, o machismo também é estrutural. Né? Ainda que eu não sei como é que ficou o processo, né? Mas o machismo também é estrutural. Então, um homem negro pode ser machista também, como pode ser homofóbico. Tá? Então, isso não se exclui. Né? Até por isso que um dos fundamentos do letramento é a interseccionalidade. Eu tenho que realmente fazer uma conexão, né? Porque as opressões se atravessam. Negro, gay, de periferia. Nunca vai ser ninguém. Então, entendeu? Nunca vai ter acesso. Então esse é o combate. Esse é o combate que é o terceiro elemento do letramento, né? Como é que você é antirracista? Né? No caso... E a comunidade se estende a mão? A comunidade... Negra? Estende a mão ao negro? Sim. Na estrutura, vamos supor, eu sou o chefe. Eu estendo a mão para puxar? Isso não é uma regra, tá? Porque tanto os negros quanto não negros têm que ser letrados. Tá? Se ele não é letrado racialmente, ele pode reproduzir racismo. Interessante, tá? viu? Ambos têm que ser letrados. Agora, se eu tenho, por exemplo, uma pessoa não negra que é letrada racialmente, ela pode ser extremamente antirracista e puxar aqui, não, vamos ajudar. Vou sair da minha cadeira e tu senta. Tá entendendo o que é ser antirracista? Sim. É tu realmente sair de uma posição de privilégio, né? Entender que existe uma desvantagem e ser um agente ativo, né, para que esse sistema se desmantele. Sim, é a mesma coisa assim. Eu já participei, já fui a lugares que era 90% negros e quando eu cheguei, eu me senti que iam perguntar o que tá fazendo aqui, entendeu? Mas foi um dia na tua vida, Soraya. Sim. Mas estou dizendo, existe, isso é normal? Por exemplo, o branco puxar o negro... O negro é aberto para o branco entrar? Sim, sem dúvida. Para puxar no movimento? Eu faço parte da Frente Negra Gaúcha, né? Que não é um partido político, é uma instituição apartidária de aquilombamento, de pautas negras, enfim, né? Tem muitos brancos associados ali, né? Temos advogados que nos ajudam ali, tudo, pessoas que são de outras profissões, né? E estão ali para contribuir, né? Porque ser antirracista é isso, é participar. Né? E mesmo assim ficam em alguma posição que às vezes é de desvantagem. Entendeu? Né? Ele se coloca na desvantagem diante do privilégio que ele já tem. Não sei se eu me fiz entender. Sim. Porque assim, a gente sempre tem que entender assim, racismo, como os ismos, né? Ele é um sistema de opressão, tá? Que hierarquiza seres humanos. Tá? Esse sistema de opressão coloca privilégios para um grupo e desvantagens para o outro. Tá? Então, por isso que a gente fala que não existe racismo reverso. Porque eu teria anos de desvantagens para os brancos e anos de privilégios para os negros. Isso não aconteceu historicamente. Né? Então, a gente quebra. O que acontece? Né? Como o racismo não é um evento, ele pode me chamar de macaco na rua. Vai ser uma situação injuriosa, né, de racismo. Vou fazer um BO, tudo. Mas, mais que isso, é uma estrutura. Ele vai se repetir. Amanhã vão me chamar também, ou vão chamar outro negro. Porque ele é uma estrutura. E o negro sempre tem que reagir a isso para quebrar isso? Tem, sem Por exemplo, dúvida. toda vez que um homem for chamado de macaco, ele deve sim fazer um boletim de ocorrência Sem se dúvida. ele souber quem fez tudo e dar prosseguimento ao processo. Sem dúvida. Só que o sistema é tão estrutural, tão sistemático, que pouquíssimos registros de casos de racismo eu tenho uma prisão
Como aquele pessoal lá do futebol de São Paulo, né? Mas é raríssimo, né? Eu não lembro de casos de racismo que houve uma prisão. E racismo é crime. Sim. Crime equiparado à injúria. Né? Foi uma equiparação que foi decisiva, né? Não é mais injúria. Injúria é equiparada a crime de racismo, né? Mas a gente vê pouquíssimo, porque o sistema judicial, o sistema policial, enfim, ele não está preparado. Tivemos um caso em Porto Alegre, eu fiz um artigo, inclusive numa revista Slayer, né? Do caso de um motoboy que foi esfaqueado em Porto Alegre, tá? Por um indivíduo branco. E esse motoboy foi preso. Tá? Ele reclamou que foi faqueado, ficou indignado. O policial encarou como desacato à autoridade. Não, desacato. Prendeu, ele esfaqueado, e quem esfaqueou ficou conversando com o policial, não foi algemado, foi em casa botar camisa, voltou. E esse rapaz, esse motoboy, eu esqueci o nome, ainda sofre o processo. Nós tivemos o caso do assassinato do Beto, do Carrefour. As pessoas estão soltas. E não foi considerado crime de racismo. Não foi considerado. Não, está agora aqui mesmo. Então, é muito difícil. Assim, a estrutura é tão forte que ela se mantém hegemônica. A Cida Bento coloca o pacto narcísico da branquitude, né? Ela fez uma provocação como pacto, né? Claro. Não é que brancos se encontram para ser racistas, não é isso, né? E até ela brinca isso muito, né? Mas esse pacto mantém, né, essas desigualdades. Juliano, tu ministra cursos. Vamos aproveitar nosso tempo final para tu fazer o teu merchan e explicar o que é o teu curso, quando ele acontece, assim, para que não nas instituições que tu vai, prefeituras, empresas, mas via online ali, quando ocorre, como ocorre. Olha, eu tive uma surpresa muito grande, assim, muito boa, né, nesses últimos meses, não só no mês da consciência negra, né? Então, no primeiro semestre, eu promovi, eu acho que 3 cursos online, né, que é de letramento racial. São 36 horas, tá? 10 encontros, né, que eu levo sempre um expoente da luta antirracista, né, e outros expoentes que participam em determinados conceitos, determinados encontros. Né? Esse ano, né, esse segundo semestre foi tão corrido, né, tão bom, né, de projetos antirracistas, né, que eu deixei agora para janeiro, né, em meio de janeiro estou abrindo na minha página JG Consultoria no Instagram, né, uma formação em letramento racial. 36 horas, aberta. Então, tu acha que foi resultado do primeiro semestre? O pessoal conheceu, divulgou e aí tu conseguiu alavancar? Não, Marcelo, foram resultados de mais de 5 anos de trabalho. Não, assim, de divulgação. De graça, pro bono, né? De realmente criar autoridade no tema com muito respeito ao quem já trabalha ou já trabalhou. E qual o público-alvo? Ele é aberto, né? Não é um curso essencialmente para negros. Não, mas quem te procura? Negros e não negros, né? De dentro ou fora de movimentos, né? De todo o país. E assim, falamos de pessoas que não têm estudo, mas se considera um alto-falante da pauta? Não, ou só pessoas que querem conhecer mesmo. Por exemplo, eu sou uma curiosa, eu faria tranquilamente. Não, fará. Aliás, eu quero que os dois amigos façam, né? E o que está me dando muito a gente sente um orgulho muito forte, né, que muitas pessoas não negras estão fazendo. Né? Hoje a gente pode tranquilamente falar que é 50-50. Que bom, isso é muito bom. Que vão lá para aprender. Nós tivemos uma dirigente no escritório, Galvão Advocacia, né, que advoga para grandes instituições, que fez o curso do início ao fim e o escritório todo fazendo. Que legal. Para poder aprender a lidar com... Tivemos um escritório de psicanálise que estava atendendo aqui de Cachoeirinha, atendia muitas pessoas negras. E a sensibilidade da proprietária, né, de entender nossos problemas, a gente não está conseguindo ter alcance para dar conta dos problemas raciais. Sim, exatamente. Então, todos os psicólogos se letraram racialmente. Olha que bonito, né? Nossa, e muito. Hoje eles pegam... Isso é tu qualificar o teu trabalho. Exato. Tu falar exatamente a língua que tu tem que falar para te defender. Empatia, né? Então, eu faço essas formações, eu estou indo para 10ª ou 11ª formação, né?
que realmente abro sempre na internet, ela é aberta, com valor sempre acessível, para que as pessoas façam, né? Se letrem racialmente e entrem e consigam falar assim, eu não sou racista, porque não ser racista é o básico, né? Óbvio, né? Mas ser antirracista é uma postura ativa, né? Ele faz com que a gente não aceite mais facilmente as coisas. É verdade. A A gente sempre gente diz, não, eu não sou estimula. racista. Não, mas eu tenho que ser mais, eu tenho que ser antirracista. E o antirracismo é proativo, ele é realmente propositivo, né? Ele coloca... Ele é Soraya, eu posso arriscar dizer que é um processo de renúncias também. Né? Eu não tenho mais o mesmo ciclo de amizades. Não tenho mais o mesmo contato com as mesmas instituições que eu ia quando era mais jovem, né? Algumas coisas eu vi que não me aceitam mais e não me tocam mais. Aquela injustiça me toca. Então eu não frequento mais. Sério? Então, sim, ser antirracista, ser anti-homofóbico. Ou seja, quando tu começa a entender o assunto realmente, tu começa a ceifar. Claro. E ser excluído também. Piadas, tudo, e ser excluído, sem dúvida alguma. Quando tu levanta a bandeira, né? E isso não precisa ser filiado a um partido, Claro ou ser que não. militante. E aquele conceito de militância, se a gente falar de antirracismo nesses programas aqui, como tu vai falar agora com propriedade, aqui a gente conversando, fazendo letramento, tu vai ter uma postura que não vai agradar alguém. E talvez é uma postura que tu sempre quis ter. E aí tu realmente separa o joio do trigo, não é inevitável, né? Mas isso de uma maneira muito satisfatória e muito natural. Né? Tu vive melhor. Né? Eu até, quando falo de homofobia, gordofobia, tu convive com pessoas que discriminam pessoas gordas, ou com pessoas homofóbicas, ou pessoas gays. Não. Isso é um pavor. Então a gente abomina. Isso é a postura antirracista. Né? Eu abomino um racista. Não que eu vou pegar agora, sair e brigar, né? Mas a gente abomina isso. Né? Então é um processo de renúncia, sem dúvida alguma. Né? Muito interessante. E claro, a gente aprende assim, até finalizando sobre racismo recreativo, né? Aprende algumas expressões que são curiosas. Né? Doméstica, empregada doméstica. O que é doméstico, né? Porque é o da doma, de dominar, dominação? Não, ele é um ser que foi um animal que foi domesticado. Viu? As domésticas iam para a casa dos patrões, elas eram domésticas porque eram negras domesticadas. Ou seja, animais. Né? Então a gente acaba então não é doméstica. Né? A dona Zuzu nunca foi doméstica. Então Você foi a Zuzu. Mas é que tu te refere, né, para outros. Não. É a minha, como é que tu te refere? E aí A tu... Zuzu, que me ajuda, que faz as coisas comigo. Isso, aí tu vai eu lá. não digo que ela é minha empregada, nunca, jamais. Aí Aí tu o vai termo lá. empregado já acho péssimo. Mas aí coisas empregada, doméstico, Deus o livre. Aí tu cria uma outra relação, mas isso aí tu abomina com uma amiga que te chama de doméstica. Né? Ou pelo menos tu reitera, não é legal chamar de doméstica. É uma postura antirracista simples, né? Como mulata. Mulata é o cruzamento do cavalo com o jumento. Tá? Por quê? Sério? Sério? Você é a mula? Por que o cavalo... Lembra o Shrek? Tinha um alazão, né? O cavalo, né? E ele era o burro, né? O cavalo era o patrão. Era o patrão que tinha um símbolo de realeza, o cavalo. Né? E a burra, a jumenta, era escrava. E dali saía a mulata ou o mulato, que geralmente era largado nos campos ali. Ele era mestiço. Né? Então, chamar de mulata é uma agressão. Negro e negra, acabou. Não tem mulata, mulatinho, pretinho. Não, é o Moreninho. negro e a negra. Eu digo assim, tem expressões que ferem. Então, por exemplo, criado mudo. Não, aí é péssimo. Criado mudo era um negro com a língua cortada e ficava a serviço dos patrões ao lado da cama, né? Língua cortada. Língua cortada. Aí eu falo criado mudo, aí nunca mais. Não, não se fala. Mas eu falei esses dias, eu falei pra minha esposa, viu como é que é, né? Minha esposa estava orçando um quarto da casa, né? E eu falei, não esquece de orçar os criados mudos. E aí eu voltei, porque nós não podemos falar. Mas claro, como a construção social nossa é racista, a gente fala. Né? E outras expressões, como feito nas coxas, né? A telha era feita nas coxas de escravos quentes, não saíam no mesmo
mesmo padrão, digamos assim. A colonial de barro, Aham. essa que nós temos nas casas, Aham. eram feitas nas telha, coxas. telha A de telha de cobra barro. Ah. Isso. Eram modeladas nas E coxas, nas por isso coxas. Por isso que a é. expressão... Ah, ali foi feito nas Foi feito nas coxas. coxas. Meia tigela. Né? Aquilo lá é um funcionário de meia tigela. Meia tigela era escravo que era açoitado, então ele não tinha força para colher, para fazer a produção, a meta de produção, cumprir a meta de produção. E aí ele cumpria metade da meta, ou não cumpria, ele ganhava só meia tigela de Comida. comida. Tem algum livro desses, assim, de vocabulários que tu nos recomenda? Porque já tem vários. Mas Sim. de algum autor bacana, assim, que seja bem... Que tenha essa explicação que tu tá dando. Tem uma trilogia chamada Escravidão, tá? De Laurentino Gomes, inclusive um autor não negro. Maravilhoso, né? Que ele toca no processo escravocrata e ele fala dessas expressões. Mas eu tenho Florestan Fernandes, né? Mas um dicionário específico tem algum? Um dicionário de expressões específicas é citado nesses livros, né? Né? Todo o manual, a cartilha de letramento racial, ela pega esse vocabulário racial. Né? Então, mas é muito fruto dessas pesquisas de muitos livros, né? Eu estou citando um deles que é bem completo, porque é uma trilogia, né? Algum filme aí nos recomenda Sim. para quem quer começar a pensar em letramento racial, que seja cheio de coisas que não devem ser feitas, digamos assim. Algum filme assim que de repente tenha no YouTube, que o nosso espectador, a nossa audiência aí possa ver. Não, claro, tem um filme agora que me surpreendeu no Netflix, chama-se M8. É uma produção brasileira, né, que fala do sistema... Ele explica o racismo estrutural por um viés do sistema médico, do sistema... quando tem corpos mortos e tem a medicina investiga ali, como é que se chama os médicos ali? Me fugiu a palavra. Então ele parte daquele... universo da medicina forense? Os médicos são... legistas. Eles entram para fazer a dissecação dos corpos. Legista. Alguma coisa. E sempre há corpos negros ali, nunca há corpos brancos a ser estudados. Porque os corpos negros vão para a vala comum. E muitos corpos negros estão como indigentes. E tem um protesto de mães ali que não descobriu os negros. Eu vou perguntar isso lá em então, casa. é muito interessante. M8. Tá? M8. Um filme muito bom. Mas temos vários filmes maravilhosos, né? Que realmente retratam a pauta. O filme antigo, Amistad, é um filme mais chocante, mas é importante, né? Para realmente desvelar isso, né? Emicida fez um documentário, né? Que fez o Amarelo, que explica, é um letramento racial. Claro que gostando ou não gostando do hip hop, do rap, né? Ele tem um letramento traz ali. Exatamente. Né? E Medida Provisória, né? Que é um filme brasileiro com a Thaís Araújo. Emicida vai receber uma honoris causa agora no Sim, na URGS. Na URGS, exato. Na URGS, que legal, que legal. Vamos pedir aqui? O que tu acha? Eu sei que tu não gosta, mas o que tu acha dessa ideia aqui? Mensagem final para ele. Vai, assim. meu querido. Não, o que tu acha? Vai, uma mensagem de futuro, assim, para nós, com relação a toda essa tua trajetória, o letramento. O que tu espera aí para o futuro? Temos solução? Temos assim... Vai haver Vamos precisar de 40, 50 anos, então? Há perspectivas, né, que ainda nós estamos engatinhando nessa igualdade que a gente tanto quer, né? Uma última estatística, né, o Instituto Ethos fez uma pesquisa com empresas, melhores empresas para trabalhar com ações afirmativas já, empresas gigantes. Né? E caso o ritmo dessas ações antirracistas se mantenham, né, nessas empresas, a igualdade racial só será alcançada em 167 anos. Tá louco. É muito, muito longe, né? Entretanto, né, a gente vê movimentos, né, na academia, né? Eu faço jus agora a menção à Universidade de La Salle, que me abre para outras pesquisas, né, sobre letramento racial, sobre pautas antirracistas, sobre decolonialidade com Gilberto, lá, com o professor que fala tão bem, né, essa postura decolonial de aprendizado. Nós temos um aumento significativo de negros ingressando pelas cotas ou não nas universidades públicas e privadas e fazendo trabalhos primorosos de pesquisa, né, que não eram feitos antes, né. O que acontece? As cotas deram certo, os trabalhos estão sendo feitos, a aderência do mercado não está sendo igual, porque existe o racismo estrutural.
Então, há esperança, ainda que nós tenhamos barreiras, tá? Então, a mensagem que a gente dá hoje, assim, é que deixem realmente fluir, né? Se abram, abram a mente, os olhos e o coração para uma nova visão de mundo. Né? Que os negros que estão chegando estão preparados, né, para realmente competir no mercado, né, e estarem em pé de igualdade, na igualdade boa, não de competição, entre não negros que estão aliados na luta. Né? Eu diria, né, que para ser consciente racialmente é preciso ser letrado racialmente, eu estimulo. Né? E convido também para a formação em letramento racial. Com certeza. Juliana, eu te agradeço por ter estado com nós, um assunto maravilhoso, já passamos de 1 hora, mas assim, muito bom mesmo. Está convidado quando quiseres vir. Amém. As portas estão abertas. Marcelo, muito obrigada. Eu que agradeço. Mais uma vez, obrigado pelo Juliano. Obrigado, Soraya. Obrigada ao Grupo Timoneiro, ao Estúdio OT Play. No YouTube, vocês podem nos acompanhar. Obrigada. Obrigado.